Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: por onde passares, que Deus abra seus caminhos e te permita vencer toda e qualquer dificuldade. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Café com Jesus. Às 19h07 temos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07 temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07 temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07 temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07 temos o encontro de evangelismo e missões. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, com o título O Aumento da Fé, com a palavra o pastor Romalino Cabral. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Nós estamos aí hoje para ministrar no Café com Jesus. É uma alegria, né? Uma satisfação muito grande estar aí de pronto os microfones, junto com a Márcia, a pastora Wilson, né? Para nós podermos meditarmos numa palavra muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre fé. Então, o Mateus capítulo 17 e o versículo 20, ela é uma resposta de Jesus aos seus discípulos. E ele fala assim: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 17 e 20. Bom, hoje, como eu já falei, eu quero ministrar uma palavra para todos os amados irmãos e ouvintes aí do Café com Jesus, né? Através aí do canal Jesus na Rua. Então, na realidade, nós vamos compartilhar com vocês uma mensagem sobre fé. Fé é uma força que nos foi dada por Deus, porque na realidade a fé é a chave que abre todas as portas de oportunidades que Deus nos dá. Então, para alcançarmos vários objetivos, como por exemplo bênção, curas, vitórias, tantas coisas no meio da tribulação, é na fé que temos o consolo. E você pode acrescentar ainda muitas outras solicitudes que vier ao teu coração. Então, faça uma pausa neste momento e reflita na sua vida e pense como a fé pode te ajudar a vencer alguma situação que esteja ruim na sua vida. Agora deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração neste momento e receba o consolo que vem de Deus para a tua vida. Sinta-se abraçado, sinta-se amado neste momento. Você não está sozinho ou está sozinha.
A fé, na realidade, ela é um combustível que vem de Deus e te ajuda a permanecer firme e a continuar sonhando e acreditando. E que faz correr, na realidade, a fé é que nos faz correr atrás dos nossos sonhos e nos dá um impulso, nos dá força para não desistir. Mas o trabalho principal da fé é te levar cada vez mais para perto de Deus, que é a solução de todos os nossos problemas, que é o consolo bem presente na hora da angústia. Então nós acreditamos na palavra, crendo em Jesus Cristo e recebendo o consolo do Espírito Santo. Fé, segundo o dicionário, irmãos, a fé, segundo o dicionário, é uma convicção. É uma convicção imensa e existe a persistência em algo abstrato, que para a pessoa que acredita, isso se torna verdade. Quer dizer, crença, por exemplo, maneiras através de qual são organizadas as crenças religiosas, coisas assim para frente. Já a fé, segundo a Bíblia, é diferente. Ora, pode ler lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. Não é isto? Porque a Bíblia diz que a fé ela é tão interessante, ela é tão importante, ela é tão necessária em nossas vidas, que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é o galardoador, é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Lá em Hebreus 11:6. Meus amados, a fé bíblica é algo que precisa ser ministrada sempre para nós cristãos. É uma profundidade enorme. É uma profundidade enorme nessa pequena palavra fé, mas que se torna gigante dentro de nós. À medida que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, uma das melhores definições que encontro para explicar a fé na palavra é a fé como semente. Por isso que Jesus falou, ali em Mateus 17:20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. Mateus 17:20. Então, amados, uma semente para germinar, crescer e dar frutos, ela precisa ser plantada em boa terra. E depois de todos os cuidados do cultivo, com um bom solo, boa água e o tempo necessário para germinar, crescer, aí sim vem o resultado. Assim é a fé. Ela é um processo. A fé é um processo. É um processo que precisa ser trabalhada num bom solo, que é o coração, trabalhado pela palavra de Deus, um coração que permite, um coração que dá guarida, um coração que acolhe a palavra de Deus, é um coração fértil. E este coração, ele precisa de água. E a água que cabe sob esta semente, que é a palavra, chama-se Jesus Cristo, a água da vida. Que precisa também da luz do sol, que é Deus, e que te leva ao crescimento pelo Espírito Santo. Amados, e os resultados? É verdade, são os frutos. Bem, os frutos são para glorificar a Deus, aleluia.
Glórias a Deus. Assim tem que ser em nossas vidas. Nossa fé tem que ser trabalhada. Conforme crescemos na graça e no conhecimento, eu não estou falando aqui de conhecimento humano que se adquire estudando, mas o conhecimento no Senhor, de andar junto dele, como diz Amós capítulo 3, versículo 3, ao lado, sendo conduzido e ensinado pelo Senhor. Aleluia! Hoje em dia é da mesma forma como Jesus age, da mesma forma como antigamente. Mas no Sermão do Monte, no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus sentou, os discípulos sentaram em volta, as pessoas voltaram a ele, e a Bíblia diz que ele abria a sua boca e os ensinava. Então, de forma que funciona da mesma maneira hoje. Então, hoje nós estamos ao lado do Senhor, sendo conduzido pelo Senhor e ensinado pelo Senhor através do Espírito Santo, para que venhamos ter realmente um crescimento na fé. E é fantástico. E o fantástico de tudo isso é que você pode ser um doutor, você pode ser um mestre pós-graduado, ou simplesmente um analfabeto. Deus dá a mesma oportunidade para todos, mas por quê? É porque Deus sonda os corações. E no sondar os corações, ele vê a intenção do coração humano. E Deus não faz exceção de pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz ali em Romanos 5:1, que nós somos justificados pela fé. Olha o que ele escreveu aqui, versículo de 1 a 4. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, maravilha! E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Louvado e glorificado seja o nome do Criador. Então, nesse processo de crescimento espiritual, você tem que declarar o que você acredita, até acreditar no que você fala. Parece meio confuso, mas eu vou explicar. A fé, ela tem que ser falada, porque a Bíblia fala que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a fé tem que ser declarada e alinhada com suas atitudes. Podemos chamar este processo de congruência, que significa concordância, harmonia, ou seja, seu corpo, seu pensamento, sua fala e suas atitudes, elas têm que estarem alinhadas. Têm que estar alinhados com o que você acredita. Eu estou trabalhando, eu estou lutando, batalhando, lendo a palavra, pregando o evangelho, meditando, porque eu acredito que eu sou filho de Deus e que eu vou para a glória. Afinal de contas, o teu corpo também fala. Não adianta falar que acredita agora e passar alguns segundos e começar a reclamar da vida, dizendo, por exemplo, nada dá certo para mim, não vou nem tentar, que vai dar tudo errado. Meu Deus, como eu sou infeliz, nunca vou ter um bom emprego, nunca vou casar, etc., nunca vou isso, nunca vou aquilo.
Porque se você ficar falando estas coisas negativas, é exatamente isso que você vai ter. Isto é o oposto da fé. Porque se você fala com tanta convicção que acredita no negativo, é como as pessoas que mentem. Tem pessoas que é tão mentirosa que ele passa a acreditar na mentira que ele fala. Então isto é descrença. Ou seja, é o oposto da fé. As suas palavras estão sendo colocadas no pessimismo. Então, que tal começar a mudar os seus pensamentos, suas palavras hoje? E também não adianta citar um versículo decorado, bonito, impactante, se você não acredita nele. Lembre-se de que tem que estar tudo alinhado, corpo, mente e coração. Então vamos lá, postura de vencedor. Enche de ar este peito, levanta a cabeça, ergue estes ombros, muda este semblante, coloca vida neste olhar e declara: sou mais do que vencedor por aquele que me salvou, Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia! Amados, a fé tem que ser ouvida. A porta de entrada da fé na vida de qualquer pessoa são os ouvidos. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem, ou para um melhor entendimento da pregação e o ensinamento da palavra de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, que depois entra no coração e frutifica conforme o entendimento e conforme este solo ele foi preparado. Você se lembra das parábolas do semeador? No meio do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos e boas terras? Mateus 13, de 1 a 23. Jesus nos ensina nesta parábola que temos que ouvir a mensagem e trabalhar esta semente ao ponto que ela frutifique e dê muitos frutos para a glória de Deus. Os nossos ouvidos precisam ser trabalhados como uma porta de entrada. E precisamos tomar cuidado, porque quem entra nesta porta precisa vigiar e orar e trabalhar para que possamos ouvir palavras que nos tragam crescimentos, palavras que edifiquem. Amados, esse ensinamento é válido em todas as áreas de nossa vida. Você é o que você ouve, você é o que você acredita. Para o crescimento espiritual é da mesma maneira. Temos que ouvir a palavra de Deus. Precisamos ler, estudar a Bíblia Sagrada e desta forma sermos ministrados pelo Espírito Santo. Então veja o que diz ali a palavra de Deus ali em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Josué 1, 8 e 9 diz assim: não deixes de falar as palavras desta lei e meditar nela de dia e de noite, para que você possa cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi o que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Oh, maravilha! Glória seja dado ao nosso maravilhoso Deus. Aleluia! Então, meus queridos irmãos e ouvintes, por isso é importante aprendermos, e isso não leva na realidade muito tempo. Aí passamos a entender por que Jesus passou 3 anos do seu ministério aqui na terra ensinando os seus discípulos. Eles, assim como todos nós, precisamos sermos ministrados no caminho do Senhor. Não é verdade? Para termos a nossa fé edificada na palavra.
Desta forma teremos força para agir até o fim. Negamos a nós mesmos e carregamos a nossa cruz. Quando ouvimos a palavra, entendemos o plano da salvação, em que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A fé nos leva a viver um evangelho de proclamação e de ação, e que está sempre em movimento, transformando nossas vidas e outras vidas. Aprendemos isso através do testemunho de milhares de pessoas. Pessoas que já tiveram as suas vidas transformadas por Jesus. Quando vivemos a palavra de Deus, estamos gerando fé dentro de nós. Amadurecemos e crescemos. A fé é que nos ajuda em todos os momentos de nossa vida. Por isso é que o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no momento da alegria, a fé nos ajuda a glorificar a Deus, porque acreditamos que foi Ele quem nos deu a vitória. E no momento da tribulação, a fé nos dá força para passarmos pelos momentos de dificuldade. Sabemos que são muitos dias ruins, mas a fé está dentro de cada um de nós, acredite. A fé está dentro de você. Ponha ela em ação, movimenta, conte essa fé. Você vence somente aquilo que enfrenta. Deus, através da sua palavra, nos ensina, desde o primeiro capítulo de Gênesis, que precisamos declarar o que acreditamos para ver o resultado. Por isso Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas você pode estar pensando, Ele é Deus e não homem. Sim, é verdade, mas somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia! Então você é a imagem de Deus, você é a imagem, você é a criação de Deus. Ser a imagem de Deus e semelhança de Deus significa que somos parecidos em certos aspectos. Uma dessas coisas é o poder da palavra mediante a fé, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que diz Mateus. Nós precisamos crermos no que a palavra de Deus nos diz. Ele deixou a palavra para que nós pudéssemos ser guiados, como diz o Salmo 119, versículo 105. Ela é a lâmpada para o nosso pé, ela é a luz para o nosso caminho, ela que nos conduz a tudo que nós precisamos. Por isso, Mateus 7, de 7 a 11 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque todo aquele que recebe, pede e recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, que seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então creiam, queridos irmãos, creiam, amigos, nesta mensagem, que o teu coração transborde de fé nesse instante e viva o melhor de Deus para a tua vida. Declara o que você acredita até acreditar no que você fala. Isto é fé. Porque acreditamos em você, porque acreditando em você, você tomará decisões corretas e dará os passos certos
em direção ao objetivo, em direção a seus sonhos, os sonhos que estão no seu coração. Ninguém se torna um médico sem cursar uma faculdade de medicina. Ninguém se torna um campeão mundial de boxe sem treinar muito. Nenhuma pessoa se casa sem conquistar o amor de sua vida. Nenhuma mulher dá luz sem passar pelo parto. Ninguém adquire fé se não acreditar em Deus. Quem tem fé declara com confiança. Quem tem fé vive de acordo com o que acredita. A fé tem que ser compartilhada. Tem muitos momentos de nossa vida, meus amados irmãos, que Satanás, ele chega para nós em pensamentos, nos nossos pensamentos, e lança a semente dele. Muitas pessoas dizem, mas Satanás, você não tem redenção, tu não vai para o céu, tu não é salvo, tu não vai para o céu. Começa a colocar dúvida no coração das pessoas. Mas as pessoas têm que crer naquilo que receberam do Senhor. A fé tem que ser compartilhada e dizer para Satanás, longe de mim, Satanás. Quem não vai para o céu é tu, porque tu não tem redenção, mas eu tenho redenção. Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Então, meus queridos amados irmãos, chegamos ao final desta mensagem e entendemos que a fé, ela precisa ser compartilhada. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo sendo anunciado nesta terra. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo sendo proclamado através do ID a todo mundo. É o Evangelho de boas novas. Porque Jesus veio a esta terra para salvar o pecador e transformar vidas, compartilhando as mudanças e transformações que ocorrem em nossas vidas e testemunhando o que a fé tem realizado na nossa história. Toda obra que Deus realiza é para glorificar o nome dele. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus para manifestar o poder dele nesta terra mediante a fé. Esta fé que vai te conduzir por caminhos de vitórias e realizações de seus sonhos. Quando temos um encontro com Cristo, passamos por um novo nascimento, para uma nova vida. Esta é a metamorfose. Esta é a transformação de nossa vida. Aí começa a ser gerada em nós esta vida para sermos testemunhas vivas do poder de Deus. Então que você tenha uma vida abençoada, uma vida plena e realizada. E viva, meu querido irmão e irmã e ouvinte, as promessas do Senhor e declare ao mundo o que você acredita. Mas declare até você acreditar no que você fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração ele está cheio. Esta é a grande verdade. Ponha no teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe e que esta palavra tenha verdadeiramente falado ao teu coração. Medite nesta palavra. Viva a palavra, não seja simplesmente um ouvinte, mas viva a palavra. E viva a palavra, porque Deus é contigo. O Senhor tem as mãos cheias para te dar. Basta você crer. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te livre. E que a paz desse Deus
possa habitar profundamente em teu coração. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Por onde passares, que Deus abra seus caminhos e te permita vencer toda e qualquer dificuldade.